Volta às aulas é uma realidade para muitas famílias neste mês de fevereiro no Brasil inteiro. Na semana passada nós falamos sobre os cuidados da saúde, mas você já parou para pensar que as crianças e também as famílias estão se readaptando com as aulas 100% presencial pós-pandemia? E esse é o nosso assunto do Saúde em Dia de hoje. E para falar desse assunto, hoje a nossa convidada é a psicóloga doutora Camila Fantin, que vai falar sobre todo esse processo de readaptação. Afinal de contas, são quase 2 anos de pandemia, né, doutora? Primeiramente, muito obrigada por nos receber. Eu acho brilhante quando você traz, Kelly, que é um processo. Que às vezes a gente pensa que a adaptação escolar é um dia, é um momento, é só um fato, né? E na verdade é exatamente isso. Se trata de um processo. Nós vemos de 2 anos entre não ter aula, estudar em casa, volta para a escola, fica em casa. Então, isso bagunçou um pouco a rotina das crianças, né? Bagunçou a rotina das crianças, bagunçou a rotina das famílias, das empresas. Enfim, de uma forma geral, a gente precisou se adaptar. Então, é natural que também no retorno às aulas 100% presenciais, a gente esteja vivenciando um outro processo de adaptação, né? Naturalmente, quando a gente passa um período grande sem realizar uma determinada atividade, nós já falamos que é um processo de adaptação, independente de qual é o fator, né? Então, a gente vivenciou realmente muitas mudanças, temos vivenciado ainda, né? A gente tem algumas restrições existentes ainda, inclusive no contexto escolar, mas a gente está aí, né, vivenciando um novo tempo, né? Por mais que todos nós tenhamos sofrido, né, doutora, os pais, eles precisam entender que nós adultos sabemos de tudo que aconteceu e a criança não. Ela está ainda vivenciando, se readaptando num mundo que ela às vezes nem entende o que está acontecendo, né? Se a gente for considerar as crianças bem pequenas, né, que a gente tem crianças às vezes com 1, 2 anos que estão entrando já em período escolar, elas nasceram na pandemia, né? Eu entrevisto muitas famílias que a gente tem essa realidade, que a questão social, por exemplo, que é uma das mais afetadas, essa criança vai ser inserida num contexto social, né, escolar, e ela teve pouquíssimas interações sociais nesses 2 anos, né? A gente percebe muitas crianças com atraso na linguagem, por exemplo, nesse período, coisas que há um tempo atrás, né, faixa etária, a mesma faixa etária, o mesmo perfil socioeconômico, né, as crianças não tinham tantos atrasos na linguagem. Então, são sinais, aí são sequelas, né, também, consequências, vamos dizer assim, dessa pandemia que a gente está percebendo. E aí, dessa socialização que retoma-se agora, não pode ter contato, não pode relar, tem todo esse cuidado, uma orientação dos pais, então complica ainda um pouquinho mais, né? Sim, né, as restrições ainda existentes. E aí quando a gente fala, né, de que é uma adaptação, olha só, né, não é só você sair de casa e entrar numa escola, começa por aí, que a forma como a gente cumprimenta as pessoas, a forma como a gente se aproxima das pessoas, tem um certo, a palavra melhor é adaptação mesmo, né? Tem uma certa adaptação necessária, né? E isso também engloba os profissionais da área de educação, né? Perfeito. Muitas vezes, quando a gente pensa em adaptação escolar, a gente pensa apenas na família e na criança. Mas esses profissionais de educação, eles também tiveram que se adaptar e agora, né, vivendo um momento de se readaptar também. Então, a gente precisa ter o olhar para isso. Eu particularmente acho que a formação pedagógica, a atenção que a gente pode dar para os educadores, eu vi recentemente muitos locais investindo nisso, né? Isso é muito valoroso, porque esses profissionais fazem o que muita gente, né, não dá conta. Então a gente viu, por exemplo, muitas famílias desenvolvendo as atividades escolares em casa e perceberam isso, valorizaram ainda mais, ao meu ver, né, os profissionais da educação. É lógico que pai não tem que suprir essa função pedagógica do professor, afinal de contas,
eles realmente são os profissionais qualificados para isso. Eu acho que cada vez mais, com essa pandemia também, a gente aprendeu a valorizar mais os profissionais da educação. Porque como, né, se a gente for ver lá historicamente, a educação, ela começou a existir num movimento de cuidar das crianças, né? O foco maior não era educar, era cuidar. Então, as famílias, muitas famílias ainda entendem que o espaço escolar, principalmente da educação infantil, ele tem esse principal objetivo. Bom, se eu não posso cuidar, eu tenho que trabalhar ou alguma outra coisa, então eu coloco na escola para que alguém cuide. E a educação infantil, ela é muito mais do que isso. Então, a gente pôde perceber aí nesse período, eu acredito que uma valorização do profissional da educação também. Com a questão da socialização, principalmente, eu falo que na minha cabeça a educação ela é dada em casa, o ensino é na escola, né? Meu pai sempre falava isso. E a doutora percebeu alguma mudança dentro aqui da escola, né, de uma instituição de ensino, no comportamento dessas crianças? A gente percebeu bastante mudança. Por exemplo, uma das mais perceptíveis, eles precisaram aumentar muito o tom de voz. A gente nunca se teve tantos quadros de rouquidão dos profissionais também. Nossa. E das crianças, né? Consequentemente, fala mais alto, tem a rouquidão, aí já se confunde ali com, às vezes, um resfriado, uma gripe, né? Então, eles precisaram falar mais alto exatamente porque a máscara dificultou. Né? Parece que, eu não sei muito bem, talvez um fonoaudiólogo falaria melhor, mas parece que se a gente está com a boca tampada não ouve direito, eu não sei muito bem. Sim. Mas abafa também a voz, é claro, né? Na hora que a gente está falando. Então a gente tem percebido sim essas mudanças. Uma orientação muito importante de digamos um recado, um conselho para os pais nesse momento. Na primeira entrevista que nós conversamos, nós falamos muito sobre paciência. É algo que se aplica também nesse processo de readaptação, de retorno às aulas 100% presencial? É necessário, né? Não tem como a gente não ter paciência. Aliás, às vezes a gente está muito sem paciência porque a pandemia ela trouxe, né, consequências também no nosso estado emocional desses pais, né? A gente chegou a ter que desenvolver atividades que a gente não estava apto, né, preparado. E aí vem esse nome, né? A adaptação. Então, se a gente entender que é um processo, acho que é importante a gente repetir mesmo, né? Enquanto pai, repetir isso para poder assimilar cada vez mais, né? Eu preciso ter paciência. É um processo em que a gente não vai exigir simplesmente que a gente tenha a mesma tranquilidade, a mesma facilidade que em outro tempo não teve. Né? Então, a gente, por exemplo, percebe algumas jovens, né, que têm às vezes dificuldade de assimilar o conteúdo, de se integrar socialmente. Na verdade, eu acho que a integração social realmente é uma das coisas que tem sido mais observada. A gente se acostumou a viver isolado. Recluso. Né? E isso foi confortável, porque conviver é desafiador, né? Não é sempre prazeroso. E algumas pessoas perceberam esse distanciamento também como algo confortável, porque a gente se protegia ali um pouco do julgamento. E aí a gente foi para as redes sociais atacar muitas vezes, né? Que a gente vê muito hoje isso. Ali, né, a gente se ataca muito e aí não é muito visto. As pessoas parece que acessam, mas não acessam a você, né? Então, se eu pudesse, né, dar realmente um conselho, uma orientação, uma sugestão, seria assim, em observar essa readaptação como um processo. Não dá para a gente exigir os mesmos comportamentos que num outro período de entrada, né, escolar, porque a gente já vivenciou muitas coisas. E tiveram pessoas que perderam familiares, muitas pessoas perderam familiares, né? Colegas que às vezes também não estão mais junto, mudaram, foram para uma escola, foram para outra, por questões financeiras, às vezes sociais, familiares, mudaram-se de cidade, então estão vivendo uma adaptação não só escolar, mas às vezes de moradia, às vezes de trabalho, né? Então, são muitas situações que a gente vem vivenciando e a paciência, ela é só uma cerejinha aí do bolo. E nesse processo, como qualquer um outro processo, ele precisa de um conjunto para que aconteça evolução. Então, no meio disso também uma conversa, boa conversa dos pais com os filhos, de explicar, de orientar, de sempre estar ali, de ouvir às vezes a demanda do filho que ele traz da escola com esse novo ambiente que está se vivendo, né?
Sim, a gente acostumou a dizer, né, que a gente não pode ter medo, não pode ter insegurança, né? Não, vamos lá que daqui a pouco passa. Como se as nossas emoções a gente não pudesse senti-las, né? E na verdade, ainda mais na adolescência, né, que muitos estão voltando também agora, né? Vão voltar agora, acho que acabaram de retornar. Esse não se sentir acolhido, não se sentir aceito, pode ser um movimento de mais distanciamento, né? Então a gente acaba repetindo alguns processos. Eu sei que é difícil, né? Às vezes lidar também com o adolescente, tem muitas emoções intensas ali, né? Mas ele está buscando nada mais, nada menos do que a aceitação, do que se identificar, né? Do que se encontrar. E às vezes isso é desafiador, na verdade, muitas vezes é desafiador. Então o diálogo ele sempre vai ser uma excelente alternativa. A gente estudar um pouquinho de educação emocional, né? Eu sou suspeita em falar disso, mas eu acredito e eu vivencio diariamente famílias que conseguem investir na educação emocional, aprender, né? Pais que conseguem aprender, que conseguem ensinar sobre isso com seus filhos e principalmente que conseguem praticar. E aí obtém resultados. Né? Se tratando de adaptação escolar especificamente, eu já trabalho há mais de 10 anos e a gente pôde perceber, por exemplo, que o tempo que eu levava, né, com a minha equipe para realizar uma adaptação escolar um tempo atrás, era de 2, 3 semanas, assim, bem difíceis. Nos últimos 2 anos, a gente já vivenciou a adaptação escolar, e aí eu estou falando da educação infantil, né, de uma forma tão mais breve que em 2 dias a gente já consegue ter 85% da equipe, né, das famílias, dos alunos adaptados. Então, assim, isso não é uma consequência da pandemia, eu acredito. Isso é uma consequência de um trabalho que foi construído, preparando os profissionais, orientando essas famílias, acolhendo essas crianças de uma forma de aceitação emocional, né? A gente, um tempo atrás, a gente dizia assim para a criança pequena, né? Não chora, você não precisa chorar. Hoje a nossa conversa já é diferente. A abordagem dos educadores, desses pais, ela já é diferente. Para que a gente possa fazer com que essa criança se sinta aceita. Afinal de contas, gente, quando eu estou num lugar onde eu não conheço ninguém, onde eu não sei o que vai ter lá, e ainda mais se é a primeira vez que eu vou, ou a segunda, eu vou. Só não choro porque eu já sou bem grandinha, mas eu fico insegura, né? A gente tem essas emoções naturalmente. E por que não a gente entender que é natural e ajudar essa criança a lidar com isso, né? Então eu acredito que por se tratar de um processo, adaptação ou readaptação escolar, a gente precisa dar um tempo para que isso aconteça. Eu obtenho esses ganhos com a nossa equipe porque a gente já faz isso há um bom tempo. Foi um processo instalado lá atrás. Exatamente. E por fim, não menos importante, os professores também, nesse retorno agora. Afinal de contas, são seres humanos como nós, são gente como a gente, também têm os seus problemas, passaram por essa pandemia como todos nós e vão enfrentar também esse processo a partir de agora, 100% presencial e com as crianças nessa maré que está ainda, eu espero nesse final de pandemia, essa final de pandemia. Eu acredito, Kelly, que o mais importante nesse assunto, né, professor, é falar para eles que a paciência é deles consigo mesmo. Porque professor, eu sou filha de professora, minha madrinha é professora, tem um professor na minha família inteira, né? Cresci em escola e a gente convive muito com o professor e eles se cobram muito, né? São cobrados sim, mas se cobram bastante, né? Então a gente precisa olhar para nós com carinho, olhar para nós com aceitação, não exigir de você mesmo, professor, que você tenha os mesmos resultados, que o seu aluno responda da mesma forma, né? E às vezes a gente precisa daí se posicionar, né? E relembrar disso que é teórico também. A adaptação é um processo. Então, às vezes, dar esse feedback para aquele pai que vai exigir muito, ou, né, uma outra pessoa, mas antes de tudo para si mesmo, né? Olhar com carinho também. E sempre comunicar. O singular, ele nasceu
da comunicação para a comunicação, e aqui a gente sempre pregou muito que se comunicar resolve muitas coisas. Uma boa conversa ameniza às vezes uma dor, uma boa conversa soluciona um problema até mesmo antes dele acontecer. Então, em todos os processos de pai para com o filho, dos educadores com os alunos, dos educadores com os pais, converse. O diálogo, ele é uma das ferramentas mais poderosas, né? A gente consegue explicar, a gente consegue contextualizar as informações, né? E hoje a gente usa muito da comunicação digital, às vezes, né? Os grupos no WhatsApp, às vezes é uma forma que a gente usou, foi necessária nesse período de distanciamento, e às vezes algumas coisas a gente pode aproveitar disso, né? Mas não colocar a nossa comunicação dependente apenas desse meio digitais. Às vezes a gente precisa olhar no olho. Esses dias eu vivenciando uma situação, né, particular, assim, pessoal, e aí uma pessoa comentou assim, mas e daí, já foi lá para conversar, para resolver? Não, as pessoas estavam ali mandando mensagem só no WhatsApp, e aí não saiu, não abriu a porta e foi lá conversar, né? Então, às vezes a gente precisa isso, né? Olho no olho, se acolher, porque as emoções, elas estão à flor da pele, né? A gente tá aí vivenciando muitas inseguranças. A gente vivenciou nesses anos aí de pandemia, ainda vivenciamos o medo da morte, né? O medo da finitude. Então isso deixou muitas pessoas mais ansiosas, mais preocupadas, né? Então pensar que todo mundo tá com aquela história do copo cheio, né? Meio vazio, meio cheio, tá todo mundo com o copo quase transbordando. E às vezes uma gota pode ser um detalhe que a gente poderia dialogar de uma outra forma, né? E fazer a água ali se acalmar. Isso serve para todo mundo, não só para quem está passando processo de readaptação escolar, né? Para todo mundo. É verdade. Está acabando agora, né? Pelo menos é o que esperamos. E também viver essa incerteza de saber o que é, o que não é, o que deixa de ser. Sim. Quando começa, quando termina. A gente gosta de controlar as coisas, né? De ter um certo domínio das coisas. E essa é uma das formas que mais vai ajudar a gente a se adaptar em escola ou qualquer outra adaptação, que é nós também irmos percebendo as coisas como uma rotina, né? Com o passar do tempo que a gente vai se familiarizando, a gente vai realmente se adaptando muito mais. Hoje falando desse tema que envolve as nossas crianças, os nossos adolescentes, onde também irão trabalhar aí a formação de caráter e de profissionais do nosso futuro. Com certeza. E se eu pudesse dar um recado, né, essencial, seria que se a gente conseguiu se adaptar com uma situação de pandemia, a gente conseguiu se adaptar, né? Teve os acertos e erros, mas a gente conseguiu se adaptar. A gente vai conseguir se readaptar, né, a todas essas situações novas. Então, se encoraje, se fortaleça, diga para si mesmo, né, para o seu filho, professor, né, diga para a sua equipe, nós vamos dar conta, nós seremos capazes. Essa é uma forma da gente se encorajar, né, de que a gente vai superar muitos desses obstáculos aí. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. E o Saúde em Dia fica por aqui hoje, trazendo mais uma vez o assunto Volta às Aulas 2022, a importância desse processo de readaptação das crianças, dos pais e também dos profissionais de todas as escolas do país. E o Saúde em Dia volta na próxima semana com mais conteúdo para deixar sempre a sua saúde em dia. Lembrando, siga o Singular MT em todas as redes sociais e também lá no canal do YouTube.